Nós vamos, dando continuidade, vamos iniciar nossa aula sobre criaturas espirituais, anjos e demônios. Amém? A matéria em pauta aqui é angiologia. Então nós vamos estudar sobre anjos e demônios. O que são os anjos? São uma ordem sobrenatural de seres celestiais, criados por Deus antes da fundação do mundo. Vamos ler o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus capítulo 1 e o versículo de número 14. Observe a expressão que o texto nos traz. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, o escritor, ele faz uma pergunta aqui com uma afirmativa, dizendo que os anjos são seres que foram criados e enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Para algumas pessoas, anjos não existem. Biblicamente, anjos existem. Para alguns, anjos são apenas figuras retóricas e emanações cósmicas. Existem algumas linhas de pensamento que afirmam que anjos são apenas figuras retóricas. Ok? Como nós estamos vivendo em meio a um contexto de muitas linhas de raciocínio, é muito importante nós pararmos para entender o que a Bíblia diz sobre anjos, o que a Bíblia diz sobre demônios. Nós vamos focar em anjos e, em seguida, no final, nós vamos finalizar essa matéria falando sobre demônios. Amém? Então, os anjos é uma ordem sobrenatural, uma ordem sobrenatural de seres celestiais que foram criados por Deus. Deus criou os anjos. O termo anjo significa mensageiro. O termo anjo significa mensageiro. Significa mensageiros. São organizados em milícias celestiais que povoam os céus. Vamos ler Lucas, capítulo 2, e o versículo 13. São organizados em milícias celestiais que povoam os céus. E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória a Deus. Observe o texto. O texto, ele revela uma multidão de anjos do céu. Amém? Deu para os irmãos pegarem ali. Observe que qual foi esse momento aqui tão especial em que o texto traz essa revelação da manifestação dos anjos, né? No episódio do nascimento de Cristo, lembra disso? No episódio do nascimento de Cristo, o texto diz que apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo. Então, uma multidão dos exércitos celestiais. Um dos nomes classificado aos anjos no tecido sagrado é exército, ou exércitos celestiais. Então, o texto está se referindo a anjos. É muito claro, biblicamente falando, que eles povoam o céu. Amém? Existe uma multidão de milhões e milhões de anjos, assim também como existe de demônios, tá? Mas calma que a gente chega lá. Vamos ficar em pauta aqui sobre anjos
as revelações bíblicas, elas afirmam que eles existem, tá? Literalmente eles existem, mas para muitos são figuras retóricas e emanações cósmicas, não são reais. A Bíblia afirma ser real. Nós acabamos de ler o texto, vamos ler lá novamente em Mateus 18:10, para termos uma maior ênfase. Mateus capítulo 18 e o versículo 10. Então observe a existência dos seres celestiais, espirituais. No contexto da Bíblia, nós analisamos que os textos eles trazem à tona a existência desses seres espirituais, ok? Então, afirmarmos que é apenas uma figura de retóricas ou emanações cósmicas não estaria de acordo ao tecido sagrado, ok? Porque a Bíblia ela traz revelações importantes acerca da existência dos anjos. De todas as criaturas, os anjos e os homens possuem uma natureza racional e espiritual, que os torna superiores às demais criaturas irracionais. Então, tudo foi criado por Deus. Então, os homens e os anjos têm características diferentes, porque são racionais e espiritual. Nós, estudando na matéria de antropologia, nós observamos que o homem é espiritual também. Amém? Amém. Os anjos aqui, a diferença é enorme, obviamente, né? Que o anjo não tem corpo material, é espiritual, mas são racionais e espiritual, assim como o homem é racional, ok? Por que nós podemos fazer essa afirmativa? Nós conseguimos encontrar, biblicamente falando, os anjos interagindo racionalmente com o homem no contexto bíblico aqui. Os nomes que a Bíblia Sagrada nos revela acerca de anjos. Por exemplo, em Deuteronômio 33, versículo 2, vamos ler lá. Os anjos lá são chamados de santos. Deuteronômio, capítulo 33, e o versículo 2. Em Salmos 148, versículo 2, os anjos são chamados de exército ou exércitos. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, os anjos são chamados de tronos, dominações, principados e potestades. Então nós encontramos esses nomes dados aos anjos, tá? Na Bíblia. Vamos ler a primeira referência. Veio com eles 10 milhares de santos. Observe o texto aí de Deuteronômio 33 e o versículo 2, que classifica ou denomina os anjos como santos. O texto diz: disse, pois, o Senhor, veio de Sinai e subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Ok? Então, os anjos aqui são chamados de santos. Em Salmos 148, versículo 2, vamos ler lá. Vamos conferir em Salmos 148 e o versículo de número 2. Então, os anjos aqui chamados de exércitos, os nomes que nós encontramos fazendo referência a anjos nas Escrituras Sagradas. Lá em Colossenses, capítulo 1 e o versículo 16. Vamos lá para o Novo Testamento. Colossenses 1, versículo 16. Observe que os anjos aqui ganham nomes e são classificados como tronos, dominações, principados, potestades. São criaturas espirituais. E o texto de Colossenses, ele já começa abrindo o nosso entendimento para que a gente possa entender que há uma
hierarquia desses seres espirituais. Amém? E dentro dessa hierarquia existente, e a Bíblia traz à tona aqui com muita clareza, nós vamos estudar sobre isso para nós compreendermos melhor. Ok? Então, Colossenses 1,16 afirma que o nome dos anjos aqui, tronos, dominações, principados e potestades. O próprio Deus também se manifesta em uma forma angelical. Isso é chamado de teofania. É uma manifestação de Deus numa forma física. Ok? Então, no Antigo Testamento, nós encontramos Deus se manifestando de uma forma angelical. É uma teofania. Nós encontramos no Antigo Testamento, as referências falam assim, você vai encontrar o termo no Antigo Testamento, o anjo do Senhor. Isso é uma referência ao próprio Deus. Amém? Não é a um anjo, é o anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar isso, e é uma referência ao próprio Cristo, ao próprio Deus, no Antigo Testamento, realizando, promovendo o plano da salvação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ok? Amém? Amém. Vamos continuar um pouquinho aí para frente. A natureza dos anjos são criaturas espirituais com poderes extraordinários. Vamos ler o Salmo 103, versículo 20. Diz assim o texto: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz de sua palavra. Na minha tradução diz isso. Ok, queridos? Então, o texto revela a natureza dos anjos. A natureza são seres, criaturas porque foram criados por Deus. Ok? Foram criados por Deus. Por isso são criaturas espirituais com poderes extraordinários. Né? E tão extraordinários que nós vamos encontrar episódio na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Crônicas, onde o rei Ezequias ora a Deus e pedindo-lhe um livramento, e a Bíblia diz que Deus envia um anjo e mata 185.000 dos soldados dos assírios. Apenas um anjo. Então, são criaturas espirituais com poderes extraordinários, que obedecem apenas, unicamente a Deus. Ok? Somente a Deus. Unicamente. Vamos ler o texto de 2 Pedro 2,11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. E ele enfatiza que esses seres, dentro do nosso contexto aqui, apesar de serem extraordinários, eles obedecem plenamente às ordens divinas. Unicamente a Deus os anjos obedecem. Ok? Nós estamos vivendo uma época em que existem reuniões, cultos a anjos. Nós vamos perceber na Bíblia que anjo não aceita ser adorado. A Bíblia não ensina a cultuar a anjos. E nós estamos vivendo um contexto atual. Isso é muito atual, tá? Sempre teve aí em pauta. Antes menos, hoje mais, em que as pessoas cultuam os anjos, reverenciam, até da ordem, né? Tem um anjo passando por aí, passa por aí, coloca um anjo aqui, coloca um anjo ali. É uma coisa, biblicamente falando, sem sentido. Anjos são seres espirituais, poderosos, que servem e obedecem unicamente a Deus. Não adianta você pedir e falar. Aparece aí
eu vi um anjo passar ali, vi não sei o quê. Biblicamente falando, isso não tem fundamento algum. Algum. E a gente percebe, eu já tive essa tristeza de ver isso no meio de nossas igrejas. O pregador está pregando e, eu vi um anjo passar ali. Glória. O que está acontecendo aí, meu irmão? O camarada consegue fazer um movimento. Não é só o camarada, não. Tem mulher também. Tá? Vamos dividir aí o peso aí, né? Senão fica só para nós, né? Aí não tem graça. E o anjo passou por ali, o anjo está aqui. Irmãos, vamos aprender com a Bíblia Sagrada? Anjo está sob ordem de Deus. Visivelmente, aos olhos humanos, não enxerga anjo, a menos que Deus lhe dê uma tarefa para determinado momento ele ir realizar. Do contrário, você não vai ver anjo nenhum. Ok? Então, o anjo passou ali. Não tem sentido. Porque se o anjo vier, é por uma determinação de Deus. Então, ele realiza o propósito e sai de cena. Não é para alguém ver e o culto pegar fogo. Não existe, irmão. É fogo estranho. Entendeu ou não? Então a gente precisa ser bem maduro, porque existe uns movimentos, né? E a gente fica meio cuidadoso. Às vezes os crentes saem da nossa igreja, onde tem um ensinamento sério, bíblico, e vai ali no vizinho ali, né? Na botequinha, no boteco ali, né? Essas igrejas a gente chama de boteco, né? Na Bahia é assim, não sei aqui como que é que vocês chamam, mas na Bahia é assim. Vai no boteco lá do amigo lá, e chega lá, e o anjo passa por aqui, o anjo traz a bandeja, e o anjo está com a bandeja na mão. Fala, meu Deus, o que será que esse anjo está fazendo com essa bandeja? O anjo está com a bandeja. Meu Deus, porque o anjo já está com a bandeja trazendo a sua vitória, a sua bênção. Não tem sentido, irmãos. Biblicamente, algum. Não há sentido nisso. Não me emociono com isso nunca. Eu fiquei assustado. Um anjo, Deus mandou um anjo aqui com uma bandeja. Nunca vi isso. Nós vamos estudar aqui esse contexto sobre anjos. Nós vamos observar que exercem suas funções por determinação de Deus. Acabou. Unicamente isso. São milhões de anjos exercendo funções exclusivas por determinação divina. São seres, não são ilimitados, são limitados, tá? São seres limitados, não são ilimitados e também não são oniscientes. Somente Deus é onisciente e ilimitado, ok? Os anjos, entendo, são criaturas. Deus os criou, assim como criou nós, o homem. Ok? Invisíveis aos olhos humanos, mas podem se manifestar visivelmente conforme a vontade de Deus. Deu agora para você entender que é conforme a vontade de Deus que os anjos podem se manifestar visivelmente. E não conforme a vontade da missionária tal, do pregador tal. Não. Não para com isso. Conversa. É enganação. Entenda. É enganação. E a gente vê, quando não é uma igreja séria, tem essas coisas. E quando fala, tem um anjo aí, pega fogo a igreja. Você já viu? Glória! Começa a pular. Você fala, Jesus está aqui. Mas se falar que um anjo está, o negócio pega fogo. Né? E eu já vi umas coisas que eu fiquei assustado. Eu já falei para vocês que eu já cheguei, saí e ir embora. Um evento que peguei
peguei minha maleta e fui embora. Eu falei, não vou ficar aqui não. Não dá, vão tirar foto minha, vão postar no Facebook, vai dizer, o pastor Luciano estava lá. Eu falei, não, eu não estava não. Peguei minha maleta e fui embora. Sai para lá. Porque anjo voava para todo lado, irmãos. E eu falei, Jesus, tem anjo voando aqui, tem anjo para lá, tem anjo para todo lado. E só não tem lugar para Jesus. Mas para anjo tem. E o povo dá glória e pula e fala em mistério. Oh, meu Deus. É um negócio sério, irmãos. É assustador. A gente percebe visualizando uma visão assim geral, na horizontal, né? Que são pessoas que não têm conhecimento nenhum. Os anjos, eles recusam a adoração. Recusam a adoração. Então, num movimento como esse que nós estamos citando, numa igreja, que começa a falar de anjo, o povo começa, aleluia, não tem sentido. Porque os anjos recusam a adoração, porque eles adoram a Deus. Obedecem somente a Deus e adoram somente a Deus. Então fica aleluia, e glória a Deus, e pule naquela alegria, porque o anjo passou ali. Irmão, não tem sentido algum, biblicamente falando. Não há. Não há sentido bíblico nenhum. Isso é para crente menino, que não tem conhecimento nenhum. Aí vai pular, vai se alegrar. Se acontecer em nosso meio, tomara que não seja nenhum de vocês, né? De repente tem um menino e começa a pular, né? Você tolere, porque o cara não vem terça-feira, né? Então, tem que tolerar, né? Mas com vocês, com misericórdia. O anjo passou ali, cadê? Não vi ainda não. Infelizmente, essas coisas existem, irmãos. Não possuem corpo físico ou material. Porém, são apresentados como seres pessoais e morais, com aparições em forma humana. Chama-se de angelofânica. É uma aparição em forma humana. Então, apesar de não possuir corpo físico, ele pode aparecer com uma forma humana, conforme uma determinação divina. Ok? Isso é muito fácil de se compreender quando nós ligamos isso ao tecido sagrado. Você vai ver que os anjos que apareceram a Abraão, cumprimentou ele, pegou na mão dele, caminhou com ele, como um humano. Fez o que tinha de fazer, acabou. Ok? Você vai observar que, apesar de não ter um corpo físico ou material, a Bíblia vai nos trazer, eu não tenho versículos aqui, mas para frente a gente vai analisar, tá? Eu estou cuidadoso aqui com o tempo, né? Porque passa muito rápido, né? Misericórdia. Uma hora parece que voa. Existem grandes multidões. Apenas 2 deles são identificados por nomes na Bíblia. Presta atenção nisso aqui, tá? A Bíblia só revela o nome de 2 anjos, Miguel e Gabriel. A Bíblia só revela 2. A Bíblia diz que eles são em grandes multidões, milhões. Mas só revela 2 nomes. O anjo Gabriel, o arcanjo Miguel. Ok? Porque se você for analisar no nosso contexto, a igreja dos Mormons diz que o anjo Moroni, a Bíblia não fala de anjo Moroni. O anjo Moroni revelou a Joseph Smith, profeta do mormonismo, que aquela tábua de ouro que escreveu
escrever o que o outro evangelho, biblicamente falando, esse anjo moroni aqui inventaram. A Bíblia não tem. Deu para entender aí ou não? Amém. Então, apesar, eu faço questão de frisar para os irmãos que em todo o tecido sagrado, apenas o nome de 2 anjos são citados: Miguel e Gabriel. O arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. Apenas são as passagens que Gabriel que vai falar com Maria e o arcanjo Miguel que vai falar com Daniel. Lembra disso? Pronto. Não existe mais nomes pessoal dado a anjos, biblicamente falando. Nós vamos encontrar aquelas expressões: tronos, santos, principados, potestades, dominações. Nós vamos encontrar essas classificações. Sim, nós vamos chegar lá. Serafim não é um nome pessoal. É uma ordem celestial. Eu comecei explicando que os anjos eles estão organizados em uma hierarquia. São os slides mais para frente aí. Eu estou cuidadoso porque eu não vou conseguir terminar hoje, né? Mas a gente, biblicamente falando, nós vamos classificar os anjos numa ordem hierárquica. Ok? E serafins é uma ordem, não é um nome próprio. Não é nome próprio. Nome próprio que a Bíblia destaca são 2 só: Gabriel e Miguel. Arcanjo também não é nome próprio, é uma ordem de anjos. Ok? Miguel é um arcanjo. Então, Miguel, arcanjo, o prefixo esclarece a principal ordem angelical. Um dos príncipes, um dos primeiros anjos. Ok? Poderosos. Nós vamos avaliar isso aí também, né? Pastor, mas e Satanás não era um anjo? Era. Nós vamos falar dele também lá na frente. Eu sei que vocês estão curiosos sobre isso daí também. Nós vamos trazer isso à tona aqui, porque faz parte, né? Mas como falar disso agora? Com aquele relógio ali que não para de correr. Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos caminhar um pouquinho aqui. Os seus ofícios, Salmo 103, versículo 20. Nós já lemos esse texto, os irmãos lembram, que o texto esclarece que eles são obedientes a Deus. O anjo, ou os anjos, não obedecem a ninguém, a não ser Deus. Ok? Então não tem esse negócio, biblicamente falando, não tem esse negócio de o anjo veio aqui e conversou comigo e eu pedi para ele e fez o que eu quero. Não. Ele vem realizar uma ordem divina. Acabou. Vai lá e avisa para Cornélio que é para ele procurar Pedro. E Pedro vai dizer para ele o que ele precisa fazer. Tudo bem, o anjo vai lá, ao meio-dia, diz a Bíblia, mais ou menos ao meio-dia, aparece a Cornélio como uma figura humana. Nós já falamos sobre isso, tem essa possibilidade. Aparece a Cornélio como uma figura humana, até porque se não fosse uma figura humana, o cara vai se assustar e sair correndo. Imagine se um anjo aparece para você que não é uma figura humana, você vai fazer o quê? Sair correndo, ou desmaiar, pronto. Então Deus já sabe de tudo isso. Então, menos assustador possível alguém que pareça com você. Ok? Senão o negócio vai ficar assustado. Imagine se um anjo aparecesse como o profeta Ezequiel descreve. Meu Deus do céu. Uma figura de animal misturada com homem, humano e animal ao mesmo tempo. Meu irmão, você sai correndo, não para de correr nunca mais. É ou não é? É uma coisa que
A Bíblia está falando de arcanjos, serafins, querubins. Ezequiel ele traz à tona umas figuras estranhas, mistura de animal com homem. Que, meu Deus, o que é aquilo? Imagine um anjo aparecer para você daquele jeito. Morreu. Se for camarada de idade assim, já irmão Zé? Eu tenho coragem? Se eu fico aqui do meu lado, sopro para ele. O camarada cai na hora, meu irmão. Então, de uma forma humana. Pronto, não vai assustar. Vai ser receptivo. E fala com Cornélio. Eu duvido se Cornélio fala, não, mas me diga aí, o que é que eu tenho que fazer? Não. Eu fui enviado aqui para te falar isso. Agora você vai e se vire. Isso. Vai embora. Não tem conversa. Obedece somente a Deus. Ok? Então, quando você se pegar com alguém tratando uma figura espiritual poderosa, incrível como essa, como se fosse um amigo dele íntimo, não, desiste, porque não dá. É por isso que nós que estudamos a Bíblia somos extremamente, eu chego a ser extremo, as pessoas que tratam Deus como um humano. Eu chego até a ser extremo, porque Deus é Deus. Se um anjo é uma figura tão incrível, você imagina Deus que criou. É muito mais incrível ainda. Então nós temos que tratá-lo como ele é. Amém? Se não tomarmos cuidado, por influência do meio, nós já estudamos sobre isso, nós podemos ser moldados, o meio pode nos moldar. Então eu vou estar numa igreja onde todo mundo lá é muito comum todo mundo falar, chamar Deus de você, de meu amigo, de um monte de coisa, declarações humanas a Deus. O que vai acontecer conosco? A gente vai falar, a gente vai fazer declarações humanas, a gente vai tratar Deus como humano, porque o nosso meio ali está ditando isso e a gente vai falar normalmente. Não é assim que a Bíblia ensina. Ok? Se alguém quiser lá chamar Deus de você, fazer declaração, tal, geralmente a maioria dos casos, na grande maioria na música. Mas não é só na música. A gente vê orações também que as pessoas fazem no púlpito que você fica assustado. Você já viu? Não ou não? Você dá a oportunidade para o camarada orar, ele pega o microfone e trata Deus como se fosse um amigo íntimo dele. Fala, meu Deus, o que é isso? Esse cara não aprendeu nada. É coisa que assusta, toca na gente. É só você ter um pouquinho de conhecimento que você vai repugnar essas coisas. Não dá. Aí, só quero ver você. Isso soa uma coisa tão estranha para quem conhece a Bíblia. Para quem não conhece, não. Vai falar, você está ficando velho. Eu estou ficando velho mesmo. Mas Senhor é Senhor. Se nós não tomarmos cuidado, a gente entra por esse caminho, porque o meio está nos levando, nos conduzindo a isso. Eu não estou querendo aqui criar na cabeça de vocês um paradoxo, né? E um fanatismo. Não, eu já disse e repito, o que eu ensino não é a palavra final. Você, cada um tem o direito de pensar do jeito que quiser pensar. Debater comigo, só se for na Bíblia eu vou aceitar. Mas cada um tem direito de pensar do jeito que quiser pensar. Todo mundo tem a liberdade. E eu não tiro essa liberdade de ninguém. Eu tenho a minha base bíblica, o meu conhecimento, a minha maneira de expor. Mas eu entendo que eu não consigo convencer todo mundo. Amém? Eu durmo tranquilo com isso. Tem coisas que os irmãos fazem que para mim não é nada. Tem coisas que eu faço que as pessoas olham para mim. Hoje mesmo fizeram um comentário num vídeo do YouTube que eu nem respondi para o camarada.
Quase que eu digo para eles, se você acha assim, meu irmão, tudo bem? Eu penso diferente de você. As pessoas são assim. São diferentes. O que nós devemos tomar cuidado é sermos cuidadosos quando nos dirigir a Deus. Porque Ele é Deus. Ok? Se nós aceitarmos qualquer coisa e ficar tão assim íntimo a ponto de é como que Deus fosse, né, aquele amigo ali, e não é. É muito mais que isso. A gente precisa tomar cuidado com isso, ok? Os anjos, eles louvam e glorificam e servem, obedecem a Deus. Executam as obras de Deus, tanto no julgamento dos inimigos do povo de Deus, como também no julgamento dos crentes desobedientes a Deus. Olha isso. Os anjos, eles têm essa função. Tanto para julgar os inimigos do povo de Deus, quanto também aos crentes desobedientes a Deus. Pegou aí? Diga amém. Então os anjos, eles estão para executar as obras de Deus em nosso meio. Tá? E eles assistem, estão presentes no culto. Eles assistem isso. Não é por isso que eu vou adorá-lo. Não, o culto é para Deus. Nenhum anjo vai ficar ofendido se a gente fizer um culto e não fizer menção do nome deles. Nenhum deles vai ficar ofendido, porque o culto é para Deus. Somente para Ele. Entendeu? Apesar de serem seres incríveis, poderosos, não vão se ofender se fizermos culto e não nem lembrar deles. Nenhum vai ficar ofendido. Estão à disposição do povo de Deus, a serviço de Deus, em prol nosso, para nos ajudar, ou também executar obras de punição também. E nós só precisamos saber lidar com isso. Eu já peguei algum episódio em que a pessoa tremer na base quando, não, porque eu vi um anjo ali do seu lado. Tinha um anjo do meu lado. Ele estava fazendo o quê? O que será que ele estava fazendo do meu lado? Oh, Senhor. Como nós entrarmos aqui no contexto do anjo da guarda, meu Deus do céu, você vai ficar intrigado comigo. Não fique não. Apenas procure me entender. Procure me entender. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Estão presentes nos cultos e observam a nossa vida. Revelar a mensagem de Deus aos homens. Nós observamos uma referência aqui que eu coloquei, né? Onde ele anuncia a Zacarias sobre o nascimento de João Batista e a Maria sobre o nascimento de Jesus. Então, observam, estão presentes e observam as nossas vidas. Mas não para nós ficarmos lhes rendendo honras e glórias e culto. Ok? Não vá achando que o anjo vai ficar ofendido se você nem se lembrar dele na sua oração. Fique tranquilo. Lembre só de Deus. Ore ao Senhor. Deixe o anjo lá. Porque ele só vai obedecer a Deus. Continua aqui os ofícios do anjo. Eles assistiram a Pedro e Paulo, conforme Atos capítulo 12. Vamos ler? O texto aqui, irmãos, a epígrafe do texto diz: Herodes manda matar Tiago, Pedro. Manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Olha a narrativa aqui. Então ele estava preso, né?
E aí, de repente, Pedro, pois, era guardado na prisão. Olha lá, versículo 5, acompanhe. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer na mesma noite, o fazer comparecer era dar a sentença de morte. Entendeu aqui? O clima aqui é esse. Pedro vai preso, né? E aí, quando ele vai preso, a igreja está orando, contínua orações em favor de Pedro. Então, a igreja aqui não para de orar a Deus em favor de Pedro. Então, Herodes, quando ele ia fazer o pronunciamento naquela noite e mandar decapitar Pedro, como fizeram com o apóstolo Paulo, quando deu o tempo dele, antes de fazer isso, olha só, e quando Herodes, versículo 6, estava para o fazer comparecer, naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeiras. São duas coisas interessantes. Primeiro, Pedro dormindo. E a igreja orando. A igreja ora, o camarada dorme. Dá para você aprender alguma coisa aqui? Pedro está dormindo entre dois soldados. Quer dizer, eu não vou poder sair daqui mesmo, então eu dormi. E a igreja estava orando. Vamos lá, eu não vou parar muito aí não. Com duas cadeiras, ligado com duas cadeiras, ou seja, duas bolas de ferro. Ele não podia sair porque as bolas de ferro pesadas estavam ligadas aos pés dele ou às mãos. Ok? Não dava para ele sair. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, e despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Pedro achou que ele estava sonhando. Mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que está para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Então, observe essa cena. O anjo vai lá dentro da prisão. Pedro está preso em duas cadeias e dormindo, dois guardas guardando ele na porta da entrada. E aí o que acontece? O anjo entra. Quando Pedro acorda, as cadeias caem, as correntes caem da mão, ele já fica livre. Coloca a roupa aí, Pedro, e me segue. E à medida que eles vão caminhando, a porta abre. E eles passam. E lá, depois que anda uma rua, o anjo desaparece. Pedro, ao texto vai dizer que Pedro vem em si e achava que ele estava sonhando, mas era verdade. Foi um anjo que fez aquilo. Então, o que esse texto revela? Que o anjo estava assistindo Pedro. Se Deus der a ordem, ele faz. Se Deus não der, ele vai ficar assistindo. Entendeu ou não? É muito claro aqui. Então, recebe a ordem,
executa. Não perca a próxima aula, que nós vamos trazer coisas interessantes com relação a esse contexto dos seres espirituais. Ok? Espero todos na próxima aula. Se Jesus não voltar, estaremos aqui